Empuxo é outro assunto recorrente na segunda fase da UES. Sim, é sempre uma questãozinha exigente que você tem que esperar do assunto. Então vamos dar uma olhadinha nessa, né? Nessa aqui, gente, o que ele quis fazer aqui, né? Ele pegou um bloco homogêneo de aresta L e densidade D, estava flutuando parcialmente submerso em uma cuba preenchida com um líquido de densidade D. Ele diz que na face superior existe uma cavidade aberta de aresta igual a L sobre 2, escavada centralmente, de modo que a cavidade não atinge nem o fundo, nem as laterais do bloco. O fundo ele não precisava dizer, né, que a cavidade é L sobre 2 e o bloco é L. Então, a situação inicial que a gente tem, eu gosto já de trazer o desenho pronto. Essa parte aqui mais vermelha é o bloco, a cavidade é essa parte branca, e aqui é o líquido e ele está, o bloco, né, parcialmente aí submerso. Então, essa é a condição inicial. Os valores são esses, né? Densidade Dzinho, densidade Dzão no líquido, a aresta L no bloco e a aresta L sobre 2 na cavidade. Então, na prova da UES, né, gente, a gente tem que dar uma desenhadazinha para a gente saber o que está fazendo, né? Então, essa é a condição inicial. Ele vem aqui para a condição final, ele vai dizer o seguinte: ao despejar-se lentamente o líquido presente na cavidade, o bloco começa a submergir até ficar na iminência de afundar definitivamente. Ou seja, ele tem direito de submergir até a parte do topo, né, do bloco. Você vai colocando o líquido e esse negócio aí vai afundando. Nessas condições, o volume V do líquido, que deve ser colocado na cavidade até que ele fique aí nessa condição, que é a iminência de afundar, né, é igual a quanto, tá? Então vamos desenhar a parte 2, né? Eu já gosto de trazer pronto, né, gente? Parte 2 é essa aqui, ó. Agora imagine que a cavidade já está no local, né? Você está despejando o líquido, aí ele vem e desce até esse ponto, ó, que é a iminência, né? Então, vou botar aqui a cavidade, para lembrar que ela está aqui. E a quantidade de líquido. A quantidade de líquido não pode preencher a cavidade toda, né, gente? É uma quantidade, ele não garante que preenche. Então eu vou desenhar ela aqui, ó, só até um certo ponto, né? Vamos chamar esse volume aí de V. É o volume dessa peça aqui, ó, né, dessa quantidade de líquido que tem dentro da cavidade, que é o S que é, tá? Em função aí das grandezas das constantes, né, que ele ofereceu. Então o que é que nós vamos ter? De cara nós vamos ter o empuxo, né, que vai sustentar tanto o peso dessa parte maciça, que ficou aqui roxinho, né, depois que a gente botou dentro do azul, como também sustentar o peso do líquido que está na cavidade. Então isso é o óbvio, né, das leis de Newton. Aí está aí a densidade da parte maciça, né, do bloco, e a densidade do líquido. Aqui também é o líquido, ó, densidade do líquido. E as arestas L, né, compondo aí a parte final. O que eu tenho aqui? Empuxo vai ter que ser igual a peso do bloco mais peso do líquido, né, gente? Aí a gente tem que calcular esses pesos em função das densidades dadas, né? Óbvio, né? Então nós vamos fazer isso agora. Quem é o peso do bloco? É a massa do bloco vezes a gravidade. Quem é a massa do bloco? É a densidade vezes o volume do bloco. Lembra, o volume do bloco tem que descontar a cavidade, né? Daqui a pouco a gente faz isso. Então o que vai dar trabalho aqui, ó, é o volume do bloco, que a gente vai ter que descontar essa cavidade dele, né? Como é que faz isso? O volume do bloco é o volume da peça cúbica toda. Essa peça vermelha aqui, ó, de aresta L, sem a cavidade, o volume dela é L3, né? Que ela é um cubo. Aí você desconta a cavidade. L sobre 2 elevado ao cubo, né? Então isso vai dar L3 menos L3 sobre 8, que é 7L3 sobre 8. Então, gente, você já tem o peso desse bloco. O peso desse bloco, voltando aqui embaixo, ó, vai ser igual à densidade do bloco, o volume da parte maciça, que é 7L3 sobre 8, vezes a gravidade. Essa parte você terminou. O que está faltando ali em cima? Está faltando o peso do líquido, né? O peso do bloco nós já temos, né? Então, vamos fazer o peso do líquido. O peso do líquido vai ser a massa do líquido vezes a gravidade. O que é a massa do líquido? A densidade vezes o volume dele. E é isso que a UES está perguntando. Quanto é o valor desse Vzinho aqui, ó? Que é o valor do volume dessa quantidade de líquido que você colocou aqui dentro para ficar na iminência de afundar, né?
O que é empuxo? Densidade do líquido, gravidade, volume da parte imersa. A parte imersa é o bloco todo, né, gente? Então aqui é L3, ó. Inclui a cavidade, claro, né? Aí o peso do bloco é essa expressãozinha aqui, ó, que nós vamos agora escrever ali, ó, densidade 7L3/8 vezes G. E o peso do líquido é a densidade vezes o volume vezes a gravidade. Sacou aí? Não era tão das piores, né? Da UES, então já teve questão bem mais difícil que isso. Mas dava um trabalhinho. Queremos aquele volume, né? Vou cancelar essas gravidades aqui, ó. Cancelo essas gravidades todas, né? E escrevo ali aquele volume isolado. Vai ficar esse termo aqui, menos esse outro que vai passar para o outro lado, né? Então vai ficar D vezes L3 menos 7Dzinho vezes L3 dividido por 8. E a gente ainda tem que dividir por esse D aqui, entende? Que ele vai passar dividindo os dois termos aqui quando você passa para o outro lado, né? Então divide por D e divide por D, né? Vai ficar bonitinho aí. Muito bem. Cancela aqui e ali fica normal. Colocou o L3 em evidência, fica 1 menos 7 oitavos de Dzinho sobre Dzão. Aí você pensa, não apareceu resposta, né? É porque a UES manipulou aí, ó. Esse 1, ele pode ser escrito 8/8, não pode? Para botar o 8 ali em evidência, entendeu? Ó. Esse 1 eu escrevo ele 8/8, né? É um direito nosso, né? E ali fica 7 oitavos de Dzinho sobre Dzão. Agora você pega esse 8 aqui, ó, e coloca em evidência aqui para fora, entendeu? Foi isso que a UES fez, ó. Ah, então aparece a resposta, ó. L3/8, aí 8, né? Menos 7Dzinho sobre Dzão. Isso me leva à alternativa C como resposta, né? Aí se você quiser tirar o printzinho aí da tela, né, com a conta, um desenho caprichado, né, bonitinho para você realmente entender o que a UES queria, né? Que essas provas aí explicassem desenho não dá, né? É impossível. Vou melhorar aqui a questão da localização das contas, para se você quiser tirar o print também com a questão toda, né? Dá para fazer isso aqui, ó, tá? Aí o printzinho aí com a questão toda. Vou dar uma melhorada nele aqui, porque que a gente pode fazer, né? O melhor zoom possível. Porque o zoom é tudo proporcional, entende? Pronto. Tá aí a melhor condição aí, se você quiser tirar junto com o texto da questão. Boa questão então de empuxo da prova de 2026.1, específica de física da UES.